Fala, grande. Opa! Tô na área, galera. Fala, Thiago. Tudo bem, meu querido? Chegou ele, pessoal. Bem-vindos aí, quem tá chegando. A galera tá pontual aí, tem gente presente muito forte. Boa. João, Boa. Fala, bem, galera. Tudo bem, muito Thiago? Como é que você bem-vindo tá? aí. Estamos tranquilos, estamos ansiosos para que isso acabe logo, para Rapaz, que a eu gente tô, possa. tô falando, eu tô com uma esperança danada aí de que até, pelo menos até novembro, a gente já tem uma vacina aí que a gente já esteja conseguindo retomar, né? Pelo menos o que a gente já espera da normalidade, né? Eu acho que isso é o mais Isso, importante. A gente sabe que não vai ser igual, nada vai ser igual, mas a gente pode ter esperanças que a gente retome uma parte da normalidade, né? Que garanta, sim, sim, que garanta que a gente pelo menos tenha assim, o calor humano, sabe? Essa coisa de estar com as pessoas, né? Eu acho que isso é o mais sim. importante. Esse acho que é o pensamento de todos os, ou pelo menos quase todos, mais conscientes possível. E falando em pensamento, essa palavra ela é o epicentro do nosso, né, tema de hoje e que ela remete ao presente, passado, futuro, se a gente voltar na África, se a gente voltar no como é que vai ser o amanhã, como você falou. Com vocês, pessoal, terceiro episódio de Educação Antirracista com o tema Pensamento Africano. O que tem a ver o pensamento africano com o que a gente está passando hoje? Fala, Perfeito, João. perfeito, Thiago. Gente, olha só, hoje a gente vai buscar um pouquinho trazer as referências do pensamento africano e pensar um pouquinho justamente qual é a relação do pensamento africano com o que a gente está vivendo hoje. Qual é a nossa importância? E aí eu gosto sempre de começar, né, citando alguns autores que são importantes para que a gente compreenda um pouquinho de onde é que vem o pensamento africano, a filosofia africana, né? E aí eu gosto muito de usar, e aí eu já deixo como referência também, dois vídeos que eu produzi na minha produtora chamada Dincra Produções. Né? Eu tenho dois vídeos que fazem parte de uma série chamada Documento Kemetic. O Documento Kemetic ele busca justamente referências na filosofia africana, e aí a gente parte do Egito, né? E eu uso dois textos do professor doutor Renato Nogueira. Ele é da Rural, ele é filósofo, né? Hoje ele traz aí uma referência muito forte. Ontem, inclusive, aconteceu uma live no perfil dele no Instagram, que é, se eu não me engano, Nogueira Underline Oficial. Aconteceu Isso. uma live com uma das principais referências hoje do pensamento de Quilombo. Né? E aí eu vou trazer essa referência aqui, que é o Nego Bispo, que é hoje a minha principal referência para se pensar uma nova epistemologia. Né? E aí eu vou trazer hoje aqui nessa fala, vou tentar traçar um paralelo aí entre a epistemologia da filosofia africana, e aí partindo desses textos do Renato Nogueira, que é chamado de. Um deles é o Amenemope, e aí ele fala um pouquinho sobre como a gente. Isso é uma questão também muito interessante, porque a gente precisa reconhecer a filosofia africana, o pensamento africano, como filosofia também. Né? A gente está acostumado a achar que a filosofia ela surgiu na Grécia, mas na verdade os filósofos gregos foram beber das águas africanas, foram beber das águas do Egito para aprender o que é filosofia. E o pensamento filosófico, ele parte do Nilo, tá, gente? Ele parte do Nilo. Heródoto, se vocês procurarem, o Heródoto ele foi um desses filósofos que registrou o encontro com o povo do Nilo, com o povo do Egito, né? E ele registra isso muito belamente, trazendo os povos egípcios como povos negros, altos, né, de cor de ébano, na verdade. Ele não fala negros, né, que ainda não existia essa categoria, mas ele fala pessoas altas da cor de ébano, belos, sabe, belos, né, que eram os filósofos africanos. E aí, gente, o que eu quero trazer com isso? Primeiro, a possibilidade, né? A possibilidade da gente trazer e da gente formar o nosso... Você está me ouvindo? Está me ouvindo, Deixa Thiago? eu ver. Show de E da bola. gente formar o nosso pensamento a partir de outra epistemologia. Né? Essa epistemologia ela é ancestral, sim. Né? E aí, primeiro, outra das referências que a gente usa, que eu gosto de usar quando eu sempre falo sobre filosofia africana, sobre o pensamento africano, é a Catiça Ribeiro. A Catiça Ribeiro ela tem um trabalho muito contundente nesse sentido de mostrar que a filosofia em Egito parte do coração.
né? E aí eu acho isso muito interessante para a gente trazer para os dias atuais, porque nada hoje a gente vive num mundo que divide razão e emoção, né? Divide o mundo cartesiano, né? Grego, pensamento moderno, né? Sim, Divide a razão e a emoção. E a gente, na filosofia africana, no pensamento africano, não existe essa divisão. Né? O coração, que é um termo chamado IB, IB, né? O IB em África é o coração, ele é representado, ele é formado, né, de uma gota do sangue da nossa mãe, na nossa concepção, no nosso nascimento, né? E aí essa gota de sangue ela está carregada justamente da existência, né, da existência ancestral desses que vieram antes de nós, né? E quando a gente recebe essa gota no coração, a gente está recebendo inclusive uma incumbência, que é a incumbência de levar o pensamento ancestral para frente, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: são algumas coisas que são muito importantes para a gente entender o pensamento africano. A primeira é o coração, a segunda é o silêncio, né? Quanto hoje no mundo que a gente vive, qual é o lugar do silêncio nesse mundo? Não existe o lugar do silêncio. O lugar do silêncio ele é simplesmente tomado por uma série de informações que a gente está recebendo cotidianamente. A cada hora, a cada minuto, a cada segundo, a gente tem informações e a gente precisa se posicionar o tempo inteiro quanto a isso, né? Quando a gente não se sim, posiciona, a gente é cobrado quanto a isso, né? Mas é preciso que a gente compreenda, e quem traz isso é o Amenemop, né? A partir do texto do Renato Nogueira, o lugar do silêncio. Porque o silêncio, ele precisa ter um lugar central na reflexão de cada um de nós. Né? Primeiro, quando a gente é confrontado com qualquer situação difícil, a resposta imediata, ela muitas das vezes pode trazer um arrependimento. Né? Quando eu sim, não silencio, quando eu não me calo, a resposta que vem imediatamente após qualquer confronto é uma resposta inflamada. É algo que vai tocar e às vezes magoar o coração de uma pessoa que eu não gostaria naquele momento. Então, muitas das vezes a gente pode se arrepender do que a gente vai falar. E aí, por isso, o lugar do silêncio é muito importante. A Iana acabou de comentar aqui, para muitos o silêncio incomoda. Né? E sim, eu acho que isso é muito interessante. Quem está falando disso aí, fica outra referência aqui para a gente. O Emicida, ele tem um clipe chamado Silêncio. sim, Esse clipe é sensacional. Por quê? Ele consegue trazer apenas na imagem, no som do silêncio, toda uma reflexão que é ancestral. Ele mostra o povo do Quilombo, ele mostra os povos originários, ele mostra a população LGBT, ele mostra todas as populações que fazem parte das minorias, né, subalternizadas dentro da sociedade, né, historicamente, e mostrando justamente o lugar do silêncio aí, ancestral, em cada uma delas. E aí, pensar que o incômodo que o silêncio traz não é um incômodo qualquer, né? É um incômodo da hegemonia do pensamento eurocêntrico. Né? O pensamento eurocêntrico ele não permite o silêncio, porque o silêncio... E aí, quando a gente estuda um pouquinho da filosofia africana, a gente percebe que o lugar do silêncio é muito forte. Quando uma pessoa ela vai ser formada para se tornar um escriba, né, um filósofo africano, uhum, ele vai para Peranque. A Peranque é a casa do saber. Lá na casa do saber, a pessoa entra com 7 anos de idade. E durante 7 anos, ou seja, até os 14 anos, essa pessoa não fala, não pronuncia absolutamente nenhuma palavra. Né? O que comunica o que vai fazer parte dessa comunicação é o olhar, né? É o respeito, né? E aí a Iana acabou de comentar, o que a gente tem de mais valioso é a nossa respiração. E aí a respiração entra nesse sentido, né? E é importante que saibamos respeitar o silêncio para entender a nossa respiração. Imagina num mundo em que a gente tenha tempo para, a partir da respiração, nos conhecer, né? O silêncio ele passa a ser central para, junto com a respiração, provocar um autoconhecimento. Não é à sim, toa, né,
que na filosofia Aristóteles vai se impressionar com uma frase que muito provavelmente foi trazida de Kemet, né? Do Egito, que é conhece-te a ti mesmo. Sim. Quantos de nós temos a oportunidade de nos conhecer a partir desse silêncio? A partir dessa respiração. E é onde entra o yoga, que a Iana que está aqui comentando, inclusive é uma das pessoas que pratica o yoga, né? O yoga kemético, ele vem de África, trazendo conhecimentos ancestrais aí, que foram, óbvio, traduzidos para a gente, para que a gente possa compreender, mas traz como ponto central a respiração. Né? Quando a gente vê os yogis fazendo posições que a gente jamais imaginaria ser capaz, né? Isso só é possível a partir da respiração, do controle da respiração. E é engraçado a gente perceber que no momento da prática do yoga existe o silêncio. A única pessoa que fala no yoga é o instrutor, né? Todos os praticantes eles se mantêm em silêncio durante todo esse período de prática, né? E aí entra a questão da meditação também, que faz parte do conhecimento. E aí eu já saio um pouquinho de África, né? E já entro um pouquinho no conhecimento ancestral oriental, né? Que tem total relação com o que se faz em África, né? E aí, gente, é importante que a gente perceba esse lugar do silêncio, e da respiração, para que a gente conheça o nosso próprio coração, né? Fica a referência aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais disso que eu estou falando, né? Do coração, do lugar do silêncio, do documento kemético, né? O outro conceito muito importante, gente, para a gente compreender aí o pensamento africano, é justamente a questão da travessia. O Amenemop, ele vai falar, a partir aí, quem traz isso para a gente é o Renato Nogueira, ele fala um pouquinho sobre a importância da barca e da balança para a gente pensar as nossas ações, né? E aí o objetivo da filosofia africana, assim como o objetivo de todo pensamento filosófico que é produzido após isso, é a felicidade, é a busca da plenitude, né? da felicidade. Quando a gente pensa na barca, a barca ela representa a travessia, né? É aquilo que vai levar a gente de um lugar até o outro, de um lugar de reflexão, de um lugar de pensamento, até um lugar de uma ação, né? Até o lugar de uma empiria, né? De uma prática. A barca ela tem importância total, por isso que a gente precisa estar sempre de olho no que está me levando a fazer as coisas. E aí a meditação oriental ela ajuda bastante nesse sentido, né? O yoga ajuda bastante nesse sentido, né? Porque essa prática ela garante que a partir da respiração eu promova um autoconhecimento, né? E o meu autoconhecimento vai me garantir justamente que eu compreenda todas as razões que me levam do ponto A para o ponto B, por exemplo, né? E outra coisa, além da balança, também trazida pelo Amenemop, né, que foi um escriba que viveu, acho que na terceira dinastia, é justamente a questão da balança, né? No panteão, na mitologia filosófica africana e egípcia, você tem a deusa Maat. Maat, ela tem uma pena, né? E essa pena ela vai ser usada para pesar o nosso coração após a morte, né? No momento da nossa sobrevida, enfim, da nossa vida exterior após a morte, o nosso coração é posto numa balança. E o nosso coração ele precisa ser mais leve do que uma pluma. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que, ao longo da nossa vida, todas as nossas ações, né, elas precisam ser pesadas. E eu preciso saber utilizar o silêncio, utilizar a minha respiração para tomar decisões corretas. Né? E aí, a questão de uma decisão correta, gente, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de juízo de moral, tá? Em todas as decisões existem partes que
nos representam, no sentido de que isso está ótimo para mim, eu me sinto bem tomando essa decisão, ou não. Né? Tudo tem um outro lado. Tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, tem dois lados. Né? O importante aqui, e aí usar a filosofia africana para pensar um pouco isso, né? O importante aqui é que eu tome a decisão correta para mim. Que essa decisão não me traga nenhum tipo de prejuízo e que não prejudique a vida de ninguém. Né? A partir do momento em que eu tomo conhecimento disso, ação e reação. É isso aí. Beto acabou de comentar. Beto Ferro Costa. Ação e reação. Né? Toda ação tem uma reação. Entanto, ao invés de fazermos juízos de valor com relação a isso, a gente precisa estar bem conosco mesmo. Né? A filosofia grega, depois de muito tempo, vai pensar justamente as questões de moral e ética. Né? Mas isso aqui é um pensamento ultrapassado. Há milhares de anos, pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, isso já era algo que fazia parte do pensamento africano. Né? Trazer todas essas relações para os dias atuais fugir, sair um pouco dessas armadilhas que são colocadas para a gente pelo pensamento eurocêntrico, né? Que a gente está acostumado a ter contato diariamente, né? A partir das informações que chegam a pessoas como nós. Né? Isso tem relação um pouquinho com o que a gente falou na semana passada sobre a colonização do pensamento. Né? Para que eu desenvolva uma autoestima, eu preciso seguir um caminho que vai descolonizar o meu pensamento. Só assim eu vou ser capaz de pensar, por exemplo, sobre as minhas ações, como eu estou trazendo aqui hoje, no nosso terceiro encontro. Né? Como é que estamos aí de tempo, Tiago? Tem aí mais ou menos uns 11 minutos. Aproveito essa pequena intervenção para poder mostrar para vocês aí uma das referências que ele deu para a gente, que é o Renato Nogueira. Então, tá aqui fácil para vocês acessarem também. Tem, enfim, dispensa comentários, como você mesmo colocou, é muita riqueza para acrescentar. Vou mostrar aqui em breve, assim, da sequência, eu vou mostrar já mais para o finalzinho o perfil da Catius que você comentou e da tua produção também, da Dica Produções, para o pessoal conhecer também mais uma vez. Isso aí. E não sei vocês aí que estão no chat, mas eu tô quase falando pelos olhos de muita coisa bacana, de verdade. É muito bacana, né? E aí é bacana também pensar o quanto isso pode ter influência na nossa vida prática, né? Sim. E aí uma espécie, o que a gente está fazendo aqui hoje é compartilhar alguns conhecimentos, né, que precisam ser democratizados entre o nosso povo, né, entre o povo preto. Né? A gente precisa tomar conhecimento de questões e coisas que vão, de alguma maneira, melhorar a nossa vida, mas no sentido individual, né? Do individual para o coletivo. Né? Quando a gente busca mudanças, e aí essas mudanças, elas geralmente precisam ser sempre imediatas. Né? A gente está sempre falando de um imediatismo aqui que não comporta todas as multiplicidades do ser. Né? Cada um, e aí eu tento trazer um pouquinho isso dentro de sala de aula, por exemplo, né? Respeitar o tempo de cada um é respeitar o tempo de todos. Né? E aí, respeitar o pensamento, o nosso pensamento enquanto indivíduo, é respeitar o pensamento de todos. Quando a gente está falando sobre a filosofia africana, tem algumas questões aí que sempre vão estar esbarrando num conhecimento, por exemplo, que ao longo do tempo não foi popularizado. Né? Nem pela, ou, digo mais, né? Ao longo do tempo não foi visto nem como ciência. Né? Porque a gente está acostumado a viver dentro de uma base científica que é eurocêntrica. É uma ciência que é definida a partir do conhecimento europeu, né, cartesiano, né, de uma produção filosófica, de uma produção
científica em geral, europeia, a gente se acostuma com isso. A gente se acostuma a não se ver, por exemplo, naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está consumindo, naquilo que a gente está, de uma certa... Então, tentar um pouquinho quebrar, quebrar esses paradigmas eurocêntricos é promover uma nova epistemologia. E aí, quando eu falo epistemologia, é o conhecimento em si, mas é um conhecimento que é produzido de dentro para fora. Né? E aí vamos perceber aí, nesse sentido, qual é a importância de trazer esses conhecimentos do individual para o coletivo. Né? Querer que o outro seja melhor é o caminho para resolver muitos problemas sociais. É isso, né? Você acaba buscando no outro, né, algo que você pode trazer para si mesmo. Né? Existe um problema muito sério na sociedade moderna da heroicização de determinados indivíduos, né? De achar que a gente vai ter um grande salvador. Né? E aí eu Sim. entro num campo um pouco mais político para discutir como é que o nosso pensamento é colonizado sem que a gente perceba. Né? Achar que a salvação ela vai ser trazida a partir de um único indivíduo, né? Que, deslocado ali do seu tempo, vai conseguir levar uma massa a um desenvolvimento, foi o que fez com que a gente caísse em várias armadilhas da sociedade moderna, pessoal. A heroicização, ou seja, buscar no outro, buscar um herói, né, que vai me representar, vai salvar o meu povo, vai salvar a minha nação, por exemplo, é o que coloca aí, é o que dá oportunidade para pessoas que não têm caráter, né, para pessoas que estão buscando um desenvolvimento individual e não coletivo, chegarem ao poder. Né? Quando a gente está falando de pensamento africano, e a gente traz essa responsabilidade para si, a gente está, de uma certa maneira, disputando essas narrativas, disputando esse poder. Né? Quando eu trago aqui, por exemplo, o pensamento africano para que a gente se autoconheça, né, a gente está justamente buscando um caminho para quebrar esses paradigmas. Né? Essas coisas que foram justamente colocadas ao longo do tempo para a gente e que a gente não tem condições, às vezes, intelectuais de combater. E aí, o meu trabalho é um pouco esse, né? Trazer aí referências para a gente. Hoje é o dia do meu aniversário, né? Eu nasci hoje, dia 24 de junho, por isso que o meu nome é João. E quem me deu o meu nome foi a minha avó. A minha avó paterna me deu o meu nome. E aí honrar essa ancestralidade faz parte da nossa responsabilidade enquanto sujeitos. Né? A gente luta há centenas de anos, né, por uma sociedade que seja melhor para todos, que seja mais justa, mais plural, mais igualitária. Né? Quando a gente é capaz de pensar, de trazer aí algumas referências que sejam ancestrais, a gente faz isso justamente nesse sentido, né? Justamente no sentido de buscar algo que seja capaz de atingir o maior número de pessoas possível, mas atingir justamente propondo uma mudança social, uma mudança de paradigma. Né? Eu estou falando muito essas palavras, né? Essa questão de falar, de mudar de quebrar o paradigma e de trazer uma nova epistemologia. Né? Porque se a gente for realmente perceber, é uma nova forma de olhar o mundo também, né? De olhar o mundo e olhar a nós mesmos. Voltando para o que a gente falou na semana passada, a questão da autoestima está justamente aí. Né? Quando eu consigo olhar para mim, né, respeitando a minha ancestralidade, eu consigo me ver como um outro sujeito. Né? Um sujeito que é capaz de mudar aí a minha realidade, nem que seja em diferentes níveis, né? No macro, né? Ou seja, quando eu trago essas informações para pessoas que estão mais próximas de mim, né? Nas pessoas, enfim, em geral, e no micro, né? Quando eu trago essas relações para as pessoas que estão próximas de mim. Não teve muita pergunta hoje não, né, Thiago? Você tem alguma questão aí que você queira colocar? Acho que o povo deve estar assim tão, né,
tão extasiado quanto eu, porque, como no outro, né, no outro episódio, uma coisa foi dando um gancho para outra de maneira tão, ali, ó, papum, papum, para a gente ver como é que, quando a gente para dar aquela respirada, aquele momento do silêncio, como você fala, e a gente começa do básico mesmo, o famoso quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e aí você começa a ouvir o seu próprio corpo, e isso vai, inclusive, entrar no âmbito né, da saúde, do próprio cuidado físico. Se você ouvir o seu próprio corpo, uma dorzinha, uma inflamação, o corpo está te informando alguma coisa que não está legal, e aí você vai nos ancestrais, como é que eles entendiam que você se pergunta, poxa, se antigamente não tinha essa medicina que tem hoje, como é que se superava certas doenças? Caramba, olha só, além de, ou como é que viu o conhecimento ancestral provocando em cima disso de você se conhecer, como que era esse conhecimento, como que ele era passado, já que você não tinha datashow, você não tinha WhatsApp, você não tinha Google Docs, não tinha nada disso, tudo era, né, mente, conexão, sentimento, passar para o outro, e aí vinha aquela questão da organização, hoje estão aí para isso, para poder reportar para a gente a importância de contar a sabedoria ancestral para o próximo, e aí quando você coloca é, justamente essa provocação de que a todo momento não tem como fugir. Se a gente vai se calar ou se a gente vai falar, né? Ou seja, se comunicar e se comunicar muitas vezes é calado, é se comunicar no olhar, se comunicar nessas provocações, isso está totalmente conectado, não tem para onde correr com o autoconhecimento que provoca a mudança. E a mudança ela vai beirar ali no mudo para bem ou mudo para mal. Isso E aí. aí, quando você se autoconhece, você sabe que é certo. Você vai ter que se mudar para o bem, você vai ter que subir. E, gente. Perfeito, Thiago. Isso é uma questão, você está trazendo aí uma questão também, que é uma questão bem ancestral, assim, que é dessa guerra, né, que existe entre a oralidade, entre o saber oral, entre o Sim, saber ancestral e hoje a escrita, né? O próprio domínio da escrita é o que justamente vai justificar o domínio da ciência, dessa sim, ciência moderna, que é uma ciência extremamente, exclusivamente masculina, branca, de meia idade, né, por um saber ancestral que muitas das vezes é feminino, é ancestral feminino. Né? É a minha avó que vai passar os conhecimentos dela para minha mãe e a minha mãe vai passar esses conhecimentos para mim. Né? E eu tenho a obrigação de honrar esses conhecimentos, né, que são conhecimentos ancestrais, não de maneira a subalternizá-los, a acreditar que esses sim, conhecimentos são menores, porque não fazem parte de um conhecimento cânone, né? Da academia, por exemplo, mas no sentido de respeitar. E aí, uma das coisas que o próprio Nego Bispo, foi uma referência que eu toquei muito rapidamente hoje, né? Ele falou ontem sobre isso numa live com o Renato Nogueira. Então, você olha aí, o Nego Bispo, ele é um cara, ele é um quilombola, ele vive até hoje no quilombo de Sacopã, ele é um mestre de ofício que foi formado por mestres de ofício. Ou seja, por pessoas que fazem, tá? Não por pessoas que... Ele citou isso ontem, tá? Ele disse assim, ó, você tem que aprender fazendo e fazer aprendendo. Né? O que implica um saber ancestral e quilombola, né? No sentido de a minha relação com a natureza, qual é a minha interação com a natureza, que vai sim, permitir que a natureza vá me prover e que eu vou promover uma manutenção disso. Né? Ele tem um livro que é muito bacana, que é Colonização, Quilombos, Modos e Significados. Nesse livro, ele vai trazer aí a relação, por exemplo, entre... e aí eu acho que o Nego Bispo ele tem que ser lido, e se eu fosse um cara assim, que tivesse um curso sobre a formação do Brasil, por exemplo, o pensamento social brasileiro, eu faria esse curso inteiro baseado no que o Nego Bispo escreve. Porque o que ele vai fazer nos dias atuais, né, por isso eu acho que a gente tem uma liderança viva muito importante aí para pensar o Brasil, ele vai justamente fazer o que os caras lá na década, o que a ciência acredita que já foi ultrapassado, que é pensar o Brasil, pensar a formação do Brasil. Né? E aí o Nego Bispo ele vai dizer que os saberes ancestrais eles vão estar pautados numa pluralidade, numa circularidade e num conhecimento ancestral de um povo que não hierarquiza a sua relação com a natureza. Né? Então ele chama os povos ancestrais de povos afro, afro-ameríndios, enfim, afro-originários politeístas.
né? Porque eram vários deuses, os deuses estavam na natureza. Enquanto os europeus, os colonizadores, eles são euro, 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 enfim, são povos europeus monoteístas, porque a relação deles com um Deus só faz com que a relação deles com toda a natureza seja hierarquizada, hierarquizante, seja de dominação e não de interação, como o próprio Nego Bispo traz. Ele tem dois conceitos, acho que a gente já está terminando, né? Mas dá para falar aqui dos dois conceitos que o Nego Bispo traz, que são a confluência, né, e a influência. A confluência é o que os povos originários promovem com relação à sua natureza, a partir de uma biointeração. Uma interação que não é de destruição, que não é de dominação, né? Enquanto a influência é o que fazem os povos eurocêntricos, os povos colonizadores, que tentam influenciar os povos originários a deixar de acreditar na natureza e no politeísmo e acreditarem num único Deus, numa hierarquização das posições sociais, inclusive, num domínio com relação às questões da natureza. Caramba, eu falei pra caramba. Está chegando no final da nossa terceira aula. Eu tô vendo que a gente vai ter que estender isso aqui, Thiago. Esse curso aqui vai... Então, até isso que eu vou falar. É até isso que eu vou falar, pessoal. Vejam bem. Já para encerrar o terceiro episódio, era como se fosse aquele gostinho que dá na boca, a gente fica assim, aquela balinha que você gosta, mas já acabou aquela bala que acaba rápido. É isso. Mas é justamente isso aí. É para a gente pegar essa sementinha dessas reflexões e daí provocar uma para outra, tentar conectar aos outros episódios. Quem não assistiu os outros episódios, tá no YouTube, tá aqui na descrição do perfil. Tá, vou deixar também na descrição o perfil dele, da Dica Produções também. E você que está na live aí, você que assistir depois, se você acha que, poxa, 4 episódios só, não dá, é muito pouco, tem que ter mais disso aí, deixa nos comentários do IGTV, do YouTube, deixa nos comentários aí, manda um direct para mim aí. Não, tem que ter mais, como é que faz isso daí? Que aí a gente, de repente, a gente vai ver com a disponibilidade aí do João, e a gente vai vendo, vai que surge aí um mini curso, um workshop eu acho, Thiago, em filosofia africana, sei lá. Que a gente podia abrir inscrições e tentar fazer um mini curso numa plataforma fechada, tipo o Google Meet. Eu tenho disponibilidade com o link no Google Meet, a gente pode fazer algum curso nesse sentido. Enfim, vamos pensar aí. Eu acho que a gente tem que estender isso. Eu acho que a gente precisa trazer. Inclusive, aproveito aqui para agradecer aí a participação, tá, Thiago? Acho que o seu trabalho aí é um trabalho que justamente promove esse abalo, né, nessas epistemologias, para a gente trazer, para a gente poder refletir com relação a nós mesmos, com relação àqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado aí, tá? Eu que agradeço. E eu que agradeço num dia tão especial, no dia de João, ter você aqui com esse encontro maravilhoso. E vamos trabalhar nos bastidores para ver se esse negócio vai rolar aí. Vai rolar aí. Percebendo que vai rolar aí. Então, pessoal, obrigado, gente. Quem ficou até o final, valeu. Segue aí nossas redes sociais, tamo juntão. E até o próximo episódio, que é na quarta-feira que vem. E já digo, hein, dia 29, que é antes da quarta-feira que vem, tem a estreia da segunda temporada do Café com Autoestima, que terá o João presente também. Então, olha o spoiler aí. Fiquem ligados que é tudo nosso. Até quarta-feira que vem. Deixe nos comentários aí. Forte abraço. Seja um agente de mudança, seja diretor de autoestima. Salve, João. Valeu. Tchau, pessoal. Fica com Deus.